Seção 4. A vida ao ar livre e a atividade física. O exemplo de Cristo. A vida do Salvador na terra foi de comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão revelou-nos ele o segredo de uma vida de poder. Trabalhando no banco de carpinteiro, desempenhando-se das responsabilidades da vida doméstica, aprendendo as lições da obediência e da labuta, encontrava recreação entre as cenas da natureza, colhendo conhecimento enquanto buscava compreender os mistérios dessa natureza. Estudava a palavra de Deus e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo e meditar nos quietos vales, a entreter a comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Com cânticos saudava a luz matinal, com hinos de gratidão alegrava suas horas de labor e levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Durante seu ministério, Jesus viveu, em grande parte, ao ar livre. Suas jornadas de um lugar para outro eram feitas a pé, e muito de seu ensino foi ministrado ao ar livre também. Ao preparar os discípulos, ele se retirava muitas vezes da confusão da cidade para um lugar tranquilo nos campos, como mais em harmonia com as lições de simplicidade e fé e abnegação que lhes desejava ministrar. Cristo gostava de reunir o povo em torno de si, sob o azul dos céus, numa relvosa encosta ou à margem de um lago. Ali, rodeado das obras por ele próprio criadas, era-lhe possível atrair-lhes a atenção das coisas artificiais para as naturais. No crescimento e desenvolvimento da natureza eram revelados os princípios de seu reino. Ao erguerem os homens o olhar para os montes de Deus e contemplarem as maravilhosas obras de sua mão, podiam aprender preciosas lições de verdade divina. Nos dias futuros, as lições do Divino Mestre ser-lhes-iam, assim, repetidas pelas coisas da natureza. O espírito seria levantado e o coração encontraria descanso. Quando Jesus disse aos discípulos que a seara era grande e poucos os obreiros, não insistiu quanto à necessidade de incessante lida, mas disse-lhes: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seus esgotados obreiros de hoje, da mesma maneira que aos primeiros discípulos, dirige ele estas palavras de compaixão: vinde vós aqui à parte e repousai um pouco. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Quando todas as outras vozes silenciam e, em quietação, esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o preparo eficaz para todo o trabalho feito para o Senhor. Entre o vai e vem da multidão e a tensão das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e paz. Receberá nova doação de resistência física e poder divino que tocarão o coração dos homens. A natureza, um compêndio.
Assim ensinava Cristo a seus discípulos, junto ao lago, na encosta das montanhas, nos campos e nos bosques, onde podiam contemplar as obras da natureza com as quais ilustrava seus ensinos. Aprendendo então de Cristo, utilizavam o conhecimento recebido, tornando-se coobreiros em seu trabalho. Assim, pela criação, devemos conhecer o Criador. O livro da natureza é um grande compêndio que devemos usar em conexão com as Sagradas Escrituras para ensinar a outros sobre seu caráter e reconduzir ovelhas perdidas ao redil de Deus. Ao estudarmos as obras de Deus, o Espírito Santo faz raiar convicção na mente. Não é a convicção que o raciocínio lógico produz, mas a não ser que a mente se tenha tornado obscurecida demais para reconhecer a Deus, os olhos turvos demais para vê-lo, os ouvidos surdos demais para ouvir-lhe a voz, uma significação mais profunda é apreendida e as sublimes verdades espirituais da palavra escrita são gravadas no coração. Nesses ensinos, tirados diretamente da natureza, há uma simplicidade e candura que lhes emprestam o maior valor. Todos necessitam das lições oriundas dessa fonte. Em si mesmo, o encanto da natureza desvia a alma do pecado e das atrações mundanas, para a pureza, para a paz e para Deus. Muito frequentemente se enche a mente dos estudantes de teorias e especulações humanas falsamente chamadas ciência e filosofia. Devem eles ser postos em íntimo contato com a natureza. Aprendam que a criação e o cristianismo têm um único Deus. Sejam ensinados a ver a harmonia do natural com o espiritual. Tudo quanto os seus olhos contemplam ou as mãos manuseiam, lhes sirva de ensino na formação do caráter. Desta maneira, as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a vida enobrecida. O propósito de Cristo no ensino por parábolas e o propósito do sábado são o mesmo. Deus deu aos homens o memorial de seu poder criador para que o discernissem nas obras de suas mãos. O sábado convida-nos a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Por desejar Jesus que assim fizéssemos, foi que envolveu as suas preciosas lições com a beleza das coisas naturais. Mais do que em qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que Deus para nós escreveu na natureza. Devemos estudar as parábolas do Salvador, onde ele as pronunciou, nos campos e prados, sob céu aberto, entre a relva e as flores. À medida que penetramos no seio da natureza, Cristo nos torna real a sua presença e nos fala ao coração de sua paz e amor. Não ligou Cristo seus ensinos somente com o dia de repouso, mas com a semana de trabalho. Ele tem sabedoria para aquele que guia o arado e espalha a semente. Deseja que em cada ramo de trabalho útil e em cada associação da vida achemos uma lição da verdade divina. Então, nossa faina cotidiana não mais nos absorverá a atenção para nos levar a esquecer de Deus. Continuamente nos lembrará o Criador e Redentor. O pensamento em Deus, qual fio de ouro, passará entretecido em todos os nossos cuidados e ocupações domésticas. Para nós, a glória do seu semblante repousará novamente na face da natureza. Estaremos aprendendo novas lições de verdades celestiais e crescendo à semelhança de sua pureza.
E desta maneira seremos ensinados pelo Senhor, e no estado em que somos chamados, ficaremos diante de Deus. No campo. Enquanto assistia às reuniões campais de Los Angeles em agosto de 1901, estive em visões da noite, em uma reunião conciliar. O assunto discutido era o estabelecimento de um sanatório no sul da Califórnia. Insistiam alguns em que o sanatório devia ser construído na cidade de Los Angeles e eram apresentadas as objeções para o estabelecimento fora da cidade. Outros falavam das vantagens de um estabelecimento rural. Havia alguém entre nós que apresentou este assunto muito claramente e com a maior simplicidade. Disse-nos que seria um erro estabelecer um sanatório dentro dos limites da cidade. Um sanatório deve ter a vantagem da provisão da terra, de maneira que os doentes possam trabalhar ao ar livre. Para os doentes dos nervos, nostálgicos e débeis, o trabalho ao ar livre é inestimável. Permiti-lhes cuidar de jardins. No uso do ancinho, da enxada e da pá, encontrarão eles alívio de muitos dos seus males. A ociosidade é a causa de muitas doenças. A vida ao ar livre é boa para o corpo e a mente. É o remédio divino para a restauração da saúde. Ar puro, água potável, luz solar, as circunjacentes belezas da natureza são os seus meios de restaurar o doente à saúde por processos naturais. Para o doente vale mais do que prata ou ouro estar à luz do sol ou à sombra das árvores. No campo, nossos sanatórios podem ser rodeados por flores e árvores, pomares e vinhas. Aí é fácil aos médicos e enfermeiras extraírem das coisas da natureza lições que falem de Deus. Dirijam eles os pacientes para aquele cujas mãos fizeram as altaneiras árvores e relva que brota e as belas flores, encorajando-os a ver em cada botão que desabrocha e flor que viceja uma demonstração de seu amor para com seus filhos. É expressa vontade de Deus que os nossos hospitais sejam estabelecidos tão distantes das cidades quanto o mande a coerência. Tanto quanto possível, essas instituições devem estar situadas em lugares quietos e retirados, onde seja oferecida oportunidade de dar aos pacientes instruções a respeito do amor de Deus e do lar edênico de nossos primeiros pais, o qual, por meio do sangue de Cristo, deve ser restaurado ao homem. No esforço envidado para restaurar o doente à saúde, deve-se fazer uso das coisas belas, da criação de Deus, o olhar as flores, colher os frutos maduros, escutar o alegre canto dos pássaros, exerce um efeito estimulante peculiar sobre o sistema nervoso. Da vida ao ar livre, adquirem os homens, mulheres e crianças o desejo de ser puros e inocentes. Mediante a influência das propriedades reanimadoras, revivificantes e comunicadoras de vida, dos grandes recursos medicinais da natureza, as funções do corpo são fortalecidas, avivado o intelecto, a imaginação despertada, animado o espírito e a mente preparada para apreciar a beleza da palavra de Deus. Sob essas influências, combinadas com a influência do tratamento cuidadoso e o alimento saudável, o doente encontra a saúde. O passo vacilante recobra a sua elasticidade.
Adquirem novamente os olhos o seu brilho. O desesperado torna-se esperançoso. Aquele que outrora apresentava um semblante abatido, mostra agora uma expressão de alegria. Os lamentosos tons da voz cedem lugar aos tons de contentamento. As palavras expressam a convicção. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A empanada esperança do cristão torna-se iluminada. A fé retorna. São ouvidas as palavras: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O reconhecimento da bondade de Deus em prover essas bênçãos revigora a mente. Deus se acha muito próximo e se sente satisfeito ao ver seus dons apreciados. A fonte da cura. Por intermédio dos agentes naturais, Deus está operando dia a dia, hora a hora, momento a momento, para nos conservar em vida, desenvolver-nos e restaurar-nos. Quando qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põe-se em operação para restaurar a saúde. Mas o poder que opera por seu intermédio é o poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tem nele sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o restaura. Doença, sofrimento e morte são obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor, Deus o restaurador. As palavras dirigidas a Israel verificam-se hoje naqueles que recuperam a saúde do corpo ou da alma. Eu sou o Senhor que te sara. O desejo de Deus para com toda criatura humana exprime-se nas palavras: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua alma da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. O valor da vida ao ar livre. As grandes instituições médicas de nossas cidades, chamadas sanatórios, não fazem senão uma parcela mínima do bem que poderiam fazer, estivessem elas situadas onde os pacientes pudessem ter as vantagens da vida ao ar livre. Fui instruída no sentido de que os sanatórios devem ser estabelecidos em muitos lugares pelo campo e de que a obra dessas instituições fará avançar grandemente a causa da saúde e da justiça. As coisas da natureza são bênçãos de Deus, providas para comunicar saúde ao corpo, à mente e à alma. São elas dadas aos sãos para conservá-los com boa saúde e aos doentes para torná-los sãos. Associadas ao tratamento por água, são elas mais eficazes no restabelecimento da saúde do que toda a medicação de droga do mundo. A natureza, o médico divino. No campo, encontra o doente muitas coisas para desviar-lhe a atenção de si mesmo e de seus sofrimentos. Por toda parte podem eles considerar e apreciar as belas coisas da natureza. As flores, os campos, as árvores frutíferas carregadas de seus ricos tesouros, as árvores da floresta, a projetarem sua agradável sombra.
E as colinas e vales, com sua variada vegetação e suas muitas formas de vida. E não somente são eles atraídos por esse ambiente, mas aprendem ao mesmo tempo lições espirituais muito preciosas. Rodeadas pelas maravilhosas obras de Deus, sua mente é levada das coisas que são vistas para as que se não veem. A beleza da natureza leva-os a pensar nos encantos sem igual da nova terra, na qual nada haverá a estragar-lhe a beleza. Nada a macular ou destruir coisa alguma, a causar doença ou morte. A natureza é o médico divino. O ar puro, a alegre luz solar, as belas flores e árvores, os belos pomares e vinhas e o exercício ao ar livre em meio desse ambiente são transmissores de saúde, o elixir da vida. A vida ao ar livre é o único remédio de que muitos doentes necessitam. Sua influência é poderosa na cura das doenças causadas pela vida social, vida que debilita e destrói as energias físicas, mentais e espirituais. Quão agradáveis aos enfermos deprimidos, acostumados à vida da cidade, ao clarão de muitas luzes e ao ruído das ruas, são a quietude e liberdade do campo. Com que ansiedade se volvem para as cenas da natureza. Quão satisfeitos se sentirão eles pelas vantagens de um sanatório no campo, onde possam sentar-se sob céu aberto, deleitar-se com a luz solar e respirar a fragrância das árvores e flores. Há propriedades que comunicam vida no bálsamo do pinheiro, na fragrância do cedro e do abeto. E há outras árvores que são promotoras de saúde. Não permitais que estas árvores sejam impiedosamente derrubadas. Tratai-as com carinho onde elas existirem em abundância e plantai mais onde há poucas. Para o doente crônico, nada contribui tanto para restaurar a saúde e a felicidade como viver em meio ao atrativo ambiente do campo. Pode-se deixar sentar ou deitar aí o mais fraco enfermo, à luz do sol ou à sombra das árvores. É-lhes necessário apenas erguer os olhos e ver ao alto a bela folhagem. Maravilham-se eles de que jamais tenham observado quão graciosamente a curvatura dos galhos, que formam um pálio vivo por sobre si, dá-lhes exatamente a sombra de que necessitam. Uma doce sensação de repouso e refrigério lhes sobrevém ao prestarem eles atenção à murmurante brisa. Os espíritos abatidos revivem, a energia exangue é renovada. Sem perceber, a mente torna-se calma, o acelerado pulso mais lento e regular. Quando os doentes ficam mais fortes, aventuram-se eles a darem alguns passos para colher algumas das mais belas flores, preciosos mensageiros do amor de Deus, à sua família aflita aqui embaixo. Os exercícios salutares operarão milagres. Animai os pacientes a estarem mais ao ar livre. Fazei planos para conservá-los fora de casa, onde através da natureza possam comungar com Deus. Localizai os sanatórios em extensos tratos de terra, onde os doentes possam ter, no cultivo do solo, oportunidade para exercício salutar ao ar livre. Esse exercício, de parceria com o tratamento da saúde, operará milagres na restauração e revigoramento do corpo enfermo e em refrigerar a exausta e fatigada mente. Em meio de condições tão favoráveis, os pacientes não exigirão tanto cuidado quanto se confinados em um sanatório na cidade. Nem estarão eles no campo tão inclinados a descontentamento e queixa. Estarão prontos a aprender as lições relacionadas com o amor de Deus.
prontos a entender que aquele que cuida tão maravilhosamente dos pássaros e das flores cuidará das criaturas formadas à sua própria imagem. Assim é dada aos médicos e auxiliares oportunidade de alcançar-lhes a alma, enaltecendo o Deus da natureza, diante daqueles que estão buscando restauração para a saúde. Um pequeno hospital rural. Durante a noite foi-me dada uma visão de um sanatório no campo. A instituição não era grande, mas era completa. Estava rodeada por belas árvores e arbustos, além dos quais havia pomares e bosques. Ligado com o local, havia jardins nos quais as senhoras enfermas, quando achassem conveniente, podiam cultivar toda sorte de flores, selecionando cada paciente um canteiro para dele cuidar. O exercício ao ar livre era nestes jardins, prescrito como uma parte do tratamento regular. Cena após cena passava diante de mim. Em uma delas, vários pacientes sofredores haviam vindo justamente para um de nossos hospitais de campo. Noutra cena, vi o mesmo grupo. Mas, quão transformada era a sua aparência! A doença desaparecera, a pele estava limpa e o semblante alegre, corpo e mente pareciam animados com nova vida. Lições objetivas vivas. Fui também instruída no sentido de que, quando aqueles que estão doentes são restaurados à saúde em nossos hospitais de campo e voltam a seus lares, tornam-se eles lições objetivas vivas, e muitos outros serão impressionados favoravelmente pela transformação neles ocorrida. Muitos doentes e sofredores virão das cidades para o campo, recusando conformarem-se com os hábitos, costumes e maneiras da vida da cidade. Procurarão eles reaver a saúde em algum dos nossos sanatórios do campo. Dessa forma, embora estejamos distantes das cidades 30 ou 40 quilômetros, seremos capazes de alcançar o povo, e aqueles que desejam a saúde terão oportunidades de reavê-la sob as condições mais favoráveis. Deus operará maravilhas por nós se com fé cooperarmos com Ele. Procuremos então adotar um procedimento sensível para que nossos esforços possam ser abençoados pelo céu e coroados de êxito. Exercício, ar e luz solar. A principal, se não a única razão por que muitos se tornam doentes é que o sangue não circula livremente e as mudanças no fluido vital necessárias à vida e à saúde não ocorrem. Não exercitavam eles o corpo, nem alimentavam os pulmões com o ar puro e fresco. Por esse motivo, é impossível ao sangue ser vitalizado e ele segue o seu curso vagarosamente através do organismo. Quanto mais exercício fizermos, tanto melhor será a circulação do sangue. Mais pessoas morrem por falta de exercício do que por excesso de cansaço. Muitos, mais por excesso de ociosidade do que de atividade. Os que se acostumam a exercícios apropriados ao ar livre têm geralmente uma circulação boa e vigorosa. Dependemos mais do ar que respiramos do que do alimento que ingerimos. Homens e mulheres, jovens e velhos que desejam saúde e que apreciariam a vida ativa devem lembrar-se de que não poderão obter isto sem uma boa circulação. Sejam quais forem as suas ocupações e tendências, devem eles preparar a mente para o exercício ao ar livre tanto quanto possível.
devem considerar um sagrado dever superar as condições de saúde que os têm mantido confinados dentro de casa, privados do exercício ao ar livre. Alguns doentes tornam-se obstinados a esse respeito e recusam ser convencidos da grande importância do exercício diário ao ar livre, por meio do qual podem obter um suprimento de ar puro. Por temerem apanhar resfriado, persistem eles, ano após ano, em seguir o seu próprio caminho e viver em uma atmosfera quase destituída de vitalidade. É impossível a esta classe ter boa circulação. Seu organismo inteiro sofre por necessidade de exercício e ar puro. A pele torna-se debilitada e mais sensível a qualquer mudança na atmosfera. Usam-se agasalhos adicionais e a temperatura do quarto é aumentada. No dia seguinte, exigem eles um pouco mais de calor e um pouco mais de agasalho, a fim de sentirem-se perfeitamente aquecidos e, assim, condescendem com cada desejo de mudar, até não possuírem senão pouca resistência para enfrentar qualquer resfriado. Alguns podem perguntar: que devemos fazer? Quereis que permaneçamos resfriados? Se usardes mais agasalhos, que estes não sejam muitos, e fazei exercício, se possível, para conseguirdes o calor de que necessitais. Se realmente não podeis empenhar-vos em exercício ativo, aquecei-vos por meio do fogo, mas assim que estiverdes aquecidos, ponde de lado o vosso agasalho extra e retirai-vos de perto do fogo. Se aqueles que podem se empenhassem em algum trabalho ativo para desviarem a mente de si mesmos, eles se esqueceriam de que estavam com frio e não sofreriam dano. Deveis diminuir mais a temperatura de vossos quartos assim que tiverdes conseguido o calor natural. Para os doentes que estão com os pulmões fracos, nada pode ser pior do que uma atmosfera superaquecida. O plano original. Não era propósito de Deus que seu povo se aglomerasse nas cidades, amontoados uns com os outros em terraços e apartamentos. No início, colocou ele os nossos primeiros pais em um jardim, em meio das belas cenas e atrativos sons da natureza, e deseja que essas cenas e sons alegrem os homens hoje. Quanto mais intimamente estivermos em harmonia com o plano original de Deus, tanto mais favorável será a nossa posição para o restabelecimento e preservação da saúde. Rigoroso confinamento na escola. O sistema de educação, mantido por gerações atrás, tem sido destrutivo para a saúde e mesmo para a própria vida. Muitas crianças têm passado 5 horas por dia em salas de aula mal ventiladas, sem suficiente largueza para a saudável acomodação dos alunos. O ar dessas salas fica em breve envenenado para os pulmões que o inalam. Crianças pequenas, cujos membros e músculos não são fortes e cujo cérebro ainda não se acha desenvolvido, têm sido conservadas porta adentro para dano seu. Muitas não têm senão escassa reserva com que começar a vida, e o confinamento na escola, dia a dia, torna-as nervosas e doentes. Seu corpo é impedido de crescer em virtude da exausta condição de seu sistema nervoso. E se a lâmpada da vida se apaga, os pais e os mestres não consideram haver tido qualquer direta influência em extinguir a centelha de vida. Ao acharem-se ao pé da sepultura dos filhos, os aflitos pais consideram esse golpe como especial determinação da providência, quando por indesculpável ignorância foi sua própria orientação que destruiu a vida dos filhos.
Culpar, pois, a providência por tais mortes é blasfêmia. Deus queria que os pequeninos vivessem e fossem disciplinados, a fim de poderem possuir belo caráter, glorificando-o neste mundo e louvando-o naquele outro melhor. Ignorância dos reclamos da natureza. Os pais e os professores, ao assumirem a responsabilidade de instruir essas crianças, não sentem a obrigação diante de Deus de conhecer o organismo físico para que possam cuidar do corpo de seus filhos e alunos, de maneira a preservar a vida e a saúde. Milhares de crianças morrem em resultado da ignorância dos pais e professores. As mães gastam horas e horas em trabalho desnecessário relacionado com as suas próprias vestes e as de seus filhos, a fim de exibi-los e alegam então que não dispõem de tempo para ler e obter a informação necessária para zelar da saúde de seus filhos. Acham mais fácil confiar o seu corpo aos cuidados dos médicos. Muitos pais sacrificaram a saúde e a vida dos filhos a fim de acompanhar a moda e os costumes. Relacionar-se com o maravilhoso organismo humano, os nervos, os músculos, o estômago, o fígado, os intestinos, coração e poros da pele, e compreender a dependência de um órgão para com outro no que respeita ao saudável funcionamento de todos é assunto em que a maior parte das mães não tem nenhum interesse. Nada sabem da influência do corpo sobre a mente e desta sobre o corpo. A mente que liga o finito ao infinito, elas parecem não compreender. Todo o órgão do corpo foi feito para serviço da mente. Esta é a capital do corpo. Permite-se às crianças comer carne, especiarias, manteiga, queijo, porco, massas muito temperadas e condimentos em geral. É-lhes também permitido comer alimentos insalubres, a horas irregulares e entre as refeições. Essas coisas fazem sua obra em desarranjar o estômago, excitando os nervos a uma ação fora do natural e enfraquecendo o intelecto. Os pais não compreendem que estão lançando a semente que há de produzir doença e morte. Crianças prejudicadas por estudarem demais. Muitas crianças foram arruinadas para a vida, em razão de se exigir demais do intelecto e negligenciar o fortalecimento das faculdades físicas. Muitos têm morrido na infância devido ao procedimento seguido por pais e professores imprudentes que forçavam o jovem intelecto por lisonja ou temor, quando essas crianças eram demasiado tenras para verem o interior de uma escola. A mente foi-lhes sobrecarregada com lições, quando não deviam ser forçadas, antes contidas, até que a constituição física estivesse suficientemente forte para suportar esforço mental. As criancinhas devem ser deixadas tão livres como cordeiros a correr ao ar livre, soltas e felizes, dando-se-lhes as melhores oportunidades de lançarem bases para uma constituição sadia. Os pais devem ser os únicos mestres dos filhos até que eles cheguem à idade de 8 ou 10 anos. Assim que a mente lhes permita compreendê-lo, cumpre aos pais abrir diante deles o grande livro divino da natureza. A mãe deve ter menos amor pelo artificial em casa, no preparo de vestidos para a ostentação, e tomar tempo para cultivar em si mesma e em seus filhos o amor dos belos botões e flores a desabrochar. Chamando a atenção dos filhos às diferentes cores e variadas formas, pode relacioná-los com Deus, que fez
todas as belas coisas que os atraem e deliciam. Pode elevar-lhes a mente ao Criador e despertar nos tenros corações a afeição para com o Pai Celeste que manifestou por eles tão grande amor. Os pais podem associar Deus com todas as obras de sua criação. A única sala de aula para as crianças de 8 a 10 anos deve ser ao ar livre, entre as flores a desabrochar e os belos cenários da natureza, sendo para elas o livro de estudo mais familiar, os tesouros da mesma natureza. Estas lições, gravadas na mente das tenras crianças por entre as agradáveis e atrativas cenas campestres, jamais serão esquecidas. Para que as crianças e os jovens tenham saúde, alegria, vivacidade e bem desenvolvidos músculos e cérebro, convém que estejam muito ao ar livre e tenham bem regulada ocupação e recreio. As crianças e os jovens mantidos na escola e presos aos livros não podem gozar sã constituição física. O exercício do cérebro no estudo sem correspondente exercício físico tem a tendência de atrair o sangue à cabeça, ficando desequilibrada a circulação sanguínea através do organismo. O cérebro fica com demasiado sangue e os membros com muito pouco. Deve haver regras que limitem os estudos das crianças e jovens a certas horas, sendo depois uma porção do tempo dedicada ao trabalho físico. E se os seus hábitos de comer, vestir e dormir estiverem em harmonia com as leis físicas, poderão educar-se sem sacrificar a saúde física e mental. Método mais simples. A volta aos métodos mais simples será apreciada pelas crianças e jovens. O trabalho na horta e no campo será uma mudança agradável na rotina tediosa das lições abstratas a que nunca deveriam circunscrever-se as mentes juvenis. À criança nervosa ou ao jovem nervoso, que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do livro, será isto especialmente valioso. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza, e as impressões produzidas não lhes dissiparão da mente, pois estarão associadas com os objetivos que se acham continuamente diante de seus olhos. Um melhor equilíbrio entre o trabalho físico e o mental. Todas as faculdades da mente devem ser postas em uso e desenvolvidas a fim de que os homens e as mulheres tenham uma mente bem equilibrada. O mundo está cheio de homens e mulheres unilaterais que ficaram assim porque uma parte de suas faculdades foi cultivada ao passo que outras foram diminuídas pela inação. A educação da maioria dos jovens é um fracasso. Estudam em demasia, ao passo que negligenciam o que diz respeito à vida prática. Homens e mulheres tornam-se pais e mães sem considerar suas responsabilidades e sua prole desce mais baixo do que eles na escala da deficiência humana. Deste modo, a espécie degenera rapidamente. A aplicação constante ao estudo, segundo a maneira em que as escolas são agora dirigidas, está incapacitando a juventude para a vida prática. A mente humana quer ter atividade. Se não estiver ativa na direção própria, o estará no sentido errôneo. A fim de conservá-la em equilíbrio, o trabalho e o estudo devem estar unidos nas escolas. Deveriam ter sido tomadas providências nas gerações passadas para uma obra educacional em maior escala.
Relacionados com as escolas, deveria ter havido estabelecimentos agrícolas e industriais, como também professores de trabalhos domésticos, e uma parte do tempo diário deveria ter sido dedicada ao trabalho, de modo que as faculdades físicas e mentais pudessem exercitar-se igualmente. Se as escolas se houvessem estabelecido de acordo com o plano que mencionamos, não haveria agora tantas mentes desequilibradas. Sou levada a perguntar: deve-se sacrificar tudo o que é valioso em nossos jovens a fim de dar-lhes uma educação colegial? Se tivesse havido estabelecimentos agrícolas e industriais ligados a nossas escolas e se houvessem sido empregados professores competentes para educar os jovens nos diversos ramos de estudo e de trabalho, dedicando parte do tempo diário ao aperfeiçoamento mental e outra parte do trabalho físico, haveria agora uma classe mais elevada de jovens a entrar no palco da ação e a exercer influência na modelação da sociedade. Muitos dos jovens que se graduassem em tais instituições sairiam de lá com estabilidade de caráter, teriam perseverança, fortaleza e coragem para sobrepor-se aos obstáculos, e nobres princípios que não os deixariam ser desviados por más influências, por mais populares que fossem. As moças deveriam ter aprendido a confeccionar roupas, a cortar, fazer e consertar artigos de vestuário, instruindo-se assim nos deveres práticos da vida. Deveria haver estabelecimentos em que os jovens pudessem aprender diversos ofícios, que pusessem em atividade tanto os músculos como as faculdades mentais. Se os jovens não podem adquirir mais que uma educação unilateral, qual é mais importante? O conhecimento das ciências, com todas as suas desvantagens para a saúde e a vida, ou a aprendizagem do trabalho para a vida prática? Respondemos, sem titubear, o último. Se um deles tiver de ser abandonado, que seja o estudo dos livros. Há muitas jovens mulheres casadas e com filhos que possuem bem pouco conhecimento prático dos deveres pertinentes a uma esposa e mãe. Leem e sabem tocar um instrumento musical, mas não sabem cozinhar, não sabem fazer um bom pão, tão essencial para a saúde da família. Não sabem cortar e confeccionar vestidos, pois nunca aprenderam a fazê-lo. Consideravam estas coisas sem importância e em sua vida de casadas dependem tanto de alguma outra pessoa que realize estas coisas para elas, como seus próprios filhinhos. É esta indesculpável ignorância no tocante aos deveres mais imprescindíveis da vida que torna infelizes a muitíssimas famílias. O conceito de que o trabalho é degradante para a vida social levou para a sepultura a milhares que poderiam haver vivido. Os que fazem unicamente trabalho manual labutam com frequência em excesso, sem períodos de descanso, ao passo que a classe intelectual sobrecarrega o cérebro e sofre por falta do saudável vigor proporcionado pelo trabalho físico. Se a classe intelectual quisesse partilhar até certo ponto do fardo da classe operária, fortalecendo assim os músculos, a classe operária poderia fazer menos e dedicar uma parte de seu tempo à cultura mental e moral. Os que se ocupam em atividades sedentárias e literárias devem fazer exercício físico, mesmo que não necessitem trabalhar por razões financeiras.
A saúde deve ser um incentivo suficiente para induzi-los a unir o trabalho físico ao mental. A cultura moral, intelectual e física deve ser combinada a fim de produzir homens e mulheres bem desenvolvidos e equilibrados. Alguns estão habilitados para realizar maior esforço intelectual que outros, ao passo que há pessoas inclinadas a amar e desfrutar o trabalho físico. Ambas essas classes devem procurar corrigir suas deficiências. A mente de homens pensantes trabalha demasiado. Frequentemente, eles usam suas faculdades mentais prodigamente, ao passo que há uma outra classe cujo mais elevado alvo na vida é o trabalho físico. Esta última classe não exercita a mente. Seus músculos são postos em atividade, enquanto o cérebro é privado de força intelectual. Do mesmo modo que a mente dos pensadores é posta a trabalhar, enquanto o corpo é fraudado em força e vigor por negligenciarem o exercício dos músculos. Os que se contentam em devotar a vida ao trabalho físico e deixam que outros façam por eles a parte mental, enquanto simplesmente levam a cabo o que outros cérebros planejaram, terão força muscular, mas intelecto deficitário. Sua influência para o bem é pequena em comparação com o que poderiam fazer se usassem o cérebro como usam os músculos. Esta classe é vencida mais prontamente se atacada por enfermidade, visto que o organismo é vitalizado pela força elétrica do cérebro para resistir a doenças. Homens que têm boas faculdades físicas deviam educar-se para pensar bem como agir e não depender de outros como cérebro para eles. É erro popular por parte de uma grande classe considerar o trabalho coisa degradante. Daí que os jovens se mostram ansiosos por educar-se a fim de se tornarem professores, clérigos, comerciantes, advogados, de modo que possam ocupar praticamente qualquer posição que não requeira esforço físico. Moças consideram o trabalho doméstico como amesquinhante e, embora o exercício físico requerido na realização de trabalho caseiro, desde que não demasiado severo, destine-se a promover a saúde, preferem buscar a educação que as habilite como professoras ou funcionárias ou aprender um ofício que as confine dentro de portas, numa ocupação sedentária. O saudável rubor desaparece-lhes das faces e tornam-se vítimas da enfermidade, pois têm falta de exercício físico e pervertem os seus hábitos em geral. Tudo isto para prestar obediência à moda. Desfrutam uma vida delicada que consiste em debilidade e decadência. Na verdade, existem alguns motivos para que as jovens não decidam empregar-se em trabalhos domésticos, pois os que contratam pessoas para os serviços de cozinha tratam-nas geralmente como servas. Seus patrões, com frequência, não as respeitam e lidam com elas como se fossem indignas de ser membros de suas famílias. Não lhes dão o privilégio que concedem a costureira, a datilógrafa e a professora de música. Mas não pode haver melhor ocupação que os trabalhos domésticos. Cozinhar bem, apresentar sobre a mesa alimentos saudáveis de maneira atraente, requer inteligência e experiência. A pessoa que prepara o alimento a ser introduzido em nosso estômago, a fim de converter-se em sangue para nutrir o organismo, ocupa uma posição muito importante e elevada. A posição de datilógrafa, costureira ou professora de música não pode igualar-se em importância à da cozinheira. A declaração acima
É uma exposição do que poderia ter sido feito mediante um sistema de educação apropriado. O tempo é agora demasiado curto para levar a cabo o que poderia ter sido realizado nas gerações passadas, mas podemos fazer muito, mesmo nestes últimos dias, para corrigir os males existentes na educação da juventude. E visto que o tempo é curto, devemos ser fervorosos e trabalhar zelosamente para dar aos jovens a educação compatível com nossa fé. Somos reformadores. Desejamos que nossos filhos estudem com maior proveito. A fim de realizar isto, é necessário dar-lhes uma ocupação que ponha os músculos em atividade. O trabalho diário e sistemático deve constituir uma parte da educação dos jovens, mesmo nesta época tardia. Pode-se ganhar muito agora introduzindo o trabalho nas escolas. Seguindo este plano, os estudantes adquirirão elasticidade de espírito e vigor de pensamento e serão capazes de executar mais trabalho mental em determinado tempo do que o fariam estudando somente. E poderão sair da escola com a constituição física incólume e com força e coragem para perseverar em qualquer posição que lhes for designada pela providência divina. Resultados da inatividade física. Com o atual sistema de educação, abre-se a porta da tentação para os jovens. Conquanto, em geral, eles tenham demasiadas horas de estudo, dispõem de muitas horas sem ter o que fazer. Esses períodos de lazer são passados frequentemente de modo descuidado. O conhecimento de maus hábitos é comunicado de uma pessoa para a outra, e o vício aumenta consideravelmente. Muitíssimos jovens que foram instruídos religiosamente no lar e que partem para as escolas relativamente inocentes e virtuosos são corrompidos pela associação com companheiros depravados. Perdem o respeito próprio e sacrificam nobres princípios. Acham-se, então, preparados para seguir a trilha descendente, pois abusaram tanto da consciência que o pecado não mais se afigura tão excessivamente perverso. Tais males existentes nas escolas, dirigidas de acordo com o sistema atual, poderiam ser corrigidos em grande parte se o estudo fosse combinado com o trabalho. Os mesmos males existem nas escolas superiores, só que em maior grau, pois muitos jovens se educaram no vício e sua consciência está cauterizada. Muitos pais exageram a estabilidade e as boas qualidades de seus filhos. Não parecem considerar que serão expostos às enganadoras influências de jovens corruptos. Os pais têm os seus receios ao enviá-los à escola, a certa distância de casa, mas alimentam a ilusão de que, tendo recebido bons exemplos e instrução religiosa, eles serão fiéis aos princípios em sua vida estudantil. Muitos pais têm apenas uma pálida ideia da extensão que a licenciosidade assume nessas instituições de ensino. Em muitos casos, os pais labutaram arduamente e sofreram numerosas privações com o acariciado propósito de fazer com que os filhos obtivessem uma educação esmerada. E depois de todos esses esforços, muitos passam pela amarga experiência de receber os filhos de volta de seu curso de estudos com hábitos dissolutos e constituição física arruinada. E com frequência são desrespeitosos a seus pais, ingratos e profanos. Esses pais enganados
que são recompensados dessa maneira por filhos ingratos, lamentam haver-nos enviado para lá, a fim de serem expostos a tentações e voltarem para eles como destroços físicos, mentais e morais. Com esperanças frustradas e coração quase dilacerado, vêm os filhos cujo respeito acalentavam nobres aspirações, seguindo o caminho do vício e levando uma existência miserável. Estudo desordenado. Alguns estudantes dedicam-se inteiramente aos estudos e concentram toda a atenção no objetivo de obter educação. Exercitam o cérebro, mas permitem que as faculdades físicas permaneçam inativas. O cérebro é sobrecarregado e os músculos se debilitam pelo fato de serem exercitados. Quando tais estudantes se formam, é evidente que adquiriram sua educação à custa da vida. Estudaram dia e noite, ano após ano, mantendo a mente em contínuo estado de tensão, mas não exercitaram suficientemente os músculos. Sacrificaram tudo pelo conhecimento de ciências e descem à sepultura. As moças frequentemente se entregam ao estudo, em detrimento de outros ramos de educação mais importantes para a vida prática do que o estudo de livros. E depois de adquirirem sua educação a miúde, ficam inválidas por toda a vida. Negligenciam a saúde, permanecendo muito tempo em recintos fechados, destituídos do ar puro do céu e da luz solar dada por Deus. Essas jovens poderiam ter saído com saúde de suas escolas se houvessem ligado os estudos a trabalhos domésticos e exercícios ao ar livre. A saúde é um grande tesouro. É a mais valiosa posse concedida aos mortais. Riqueza, honra ou cultura custam muito caro se forem adquiridas a expensas do vigor da saúde. Nenhuma dessas consecuções pode trazer felicidade se não houver saúde. É um terrível pecado abusar da saúde que Deus nos deu, pois todo o abuso dessa natureza debilita a nossa vida e constitui um prejuízo, mesmo que obtenhamos toda a educação possível. Em muitos casos, os pais ricos não veem a importância de educar os filhos tanto nos deveres práticos da vida como nas ciências. Não sentem a necessidade de, para o bem do intelecto e da moral dos filhos e para a sua futura utilidade, dar-lhes um conhecimento cabal do trabalho útil. É esta uma obrigação que tem para com os filhos, a fim de que, se lhes chegarem reveses, possam manter-se com nobre independência, sabendo como fazer uso das mãos. Se têm um capital de vigor, não podem ser pobres, ainda que não possuam 1 centavo. Muitos que na juventude se achavam em circunstâncias favoráveis podem ficar despojados de todas as suas riquezas e com pais, irmãos e irmãs para manter. Quão importante é, pois, que a todo jovem se ensine a trabalhar, a fim de que possa estar preparado para qualquer emergência. As riquezas são uma verdadeira maldição, quando os seus possuidores deixam que elas sejam um impedimento para os filhos e filhas obterem o conhecimento de algum trabalho útil que os habilite para a vida prática. Os que não são compelidos a trabalhar, com frequência não fazem suficiente exercício ativo para terem saúde física. Jovens, por não ocuparem a mente e as mãos em trabalho ativo, adquirem hábitos de indolência e obtêm a miúde o que é mais espantoso ainda: uma educação de rua, o vício de perambular pelos bares, fumar, beber e jogar cartas.
A pobreza, em muitos casos, é uma bênção, pois evita que os jovens e as crianças sejam arruinados pela inatividade. Tanto as faculdades físicas como as mentais devem ser cultivadas e desenvolvidas devidamente. O primeiro e constante cuidado dos pais deve ser o de ver que os filhos tenham compleições vigorosas para que possam ser homens e mulheres sadios. É impossível alcançar este objetivo sem exercício físico. Para a sua própria saúde física e bem moral, as crianças devem ser ensinadas a trabalhar, mesmo que não seja imperioso no tocante à necessidade. Se querem ter caráter puro e virtuoso, devem gozar da disciplina de um trabalho bem regulado que ponha em atividade todos os músculos. A satisfação das crianças por serem úteis e praticarem atos de abnegação para ajudar a outros será o prazer mais salutar que já experimentaram. Por que deveriam os ricos privar a si mesmos e a seus queridos filhos desta grande bênção? Amaldiçoada a indolência. Pais, a inércia é a maior maldição que já caiu sobre os jovens. Não deveis permitir que vossas filhas permaneçam na cama até tarde da manhã, deixando que o sono dissipe as preciosas horas que Deus lhes concedeu para serem dedicadas aos melhores fins e pelas quais terão de prestar contas a Ele. A mãe causa um grande dano às filhas, levando as cargas que deveriam partilhar com ela para seu próprio bem presente e futuro. A conduta seguida por muitos pais, ao permitir que os filhos sejam indolentes e satisfaçam seu desejo de ler romances, incapacita-os para a vida real. A leitura de contos e novelas é o maior mal a que podem entregar-se os jovens. As leitoras de novelas e histórias de amor sempre deixam de ser mães boas e práticas. Elas constroem castelos no ar e vivem num mundo irreal e imaginário. Tornam-se sentimentais e têm concepções doentias. Sua vida artificial tende a arruiná-las para tudo o que é útil. Têm a inteligência diminuída, embora nutram a ilusão de serem superiores em mentalidade e atitudes. Empenhar-se nos afazeres domésticos é o que há de mais vantajoso para as moças. O trabalho físico não impedirá o cultivo da inteligência, longe disso. As vantagens obtidas pelo trabalho físico darão equilíbrio à pessoa e impedirão que se sobrecarregue a mente. A fadiga recairá sobre os músculos e aliviará o cérebro cansado. Há muitas jovens apáticas e inúteis que consideram pouco feminino ocuparem-se em trabalho ativo. Mas o seu caráter é por demais transparente para enganar as pessoas sensatas no tocante à sua verdadeira inutilidade. Elas riem sem causa e tudo nelas é afetação. Parecem não poder pronunciar as palavras claramente e com propriedade, mas deturpam tudo o que dizem com balbúcios e risadinhas tolas. São elas damas? Não nasceram tolas, mas a educação as tornou assim. Não se requer uma coisa frágil, impotente, adornada com exagero e que ri tolamente para fazer uma dama. É necessário um corpo são para ter um intelecto são. Saúde física e um conhecimento prático de todos os deveres domésticos necessários jamais constituirão um obstáculo para um intelecto bem desenvolvido. Ambos são grandemente importantes para uma senhora. Cultura e física. A questão do recreio conveniente aos alunos é dessas que os professores muitas vezes acham embaraçosas.
Os exercícios ginásticos preenchem um lugar útil em muitas escolas, mas, sem uma inspeção cuidadosa, são muitas vezes levados ao excesso. Muitos jovens, pelas proezas de força que tentam realizar nos salões de ginástica, têm trazido sobre si lesões para toda a vida. O exercício em um salão de ginástica, ainda que bem dirigido, não pode tornar o lugar do recreio ao ar livre e, para tal, nossas escolas devem oferecer melhores oportunidades. Os estudantes devem fazer exercício vigoroso. Poucos males há que se devem temer mais do que a indolência e a falta de um objetivo. Não obstante, a tendência da maior parte dos esportes atléticos é assunto de ansiosa preocupação por parte dos que levam a sério o bem-estar da mocidade. Os professores ficam incomodados ao considerar a influência destes esportes tanto no progresso do estudante na escola como no seu êxito na vida posterior. Os jogos que ocupam tanto o seu tempo lhe estão desviando o espírito do estudo. Não estão ajudando aos jovens a se prepararem para o trabalho prático e ardoroso da vida. Sua influência não tende para o refinamento, generosidade ou verdadeira varonilidade. Alguns dos mais populares divertimentos, tais como o futebol e o boxe, se têm tornado escolas de brutalidade. Estão desenvolvendo os mesmos característicos que desenvolviam os jogos da antiga Roma. O amor ao domínio, o orgulho da mera força bruta, o descaso da vida estão exercendo sobre a mocidade um poder desmoralizador que nos aterra. Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são pouco menos reprováveis por causa do excesso com que são praticados. Estimulam o amor ao prazer e à excitação, alimentando assim o desgosto pelo trabalho útil, uma disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Tendem a destruir o deleite pelas sóbrias realidades da vida e seus gozos tranquilos.